Eu vou ler algumas passagens, mas a primeira está lá em 2 João, lá no finalzinho da Bíblia, 2 João 1:10. Fala, Senhor, a cada um que está aqui hoje, que o Senhor possa, Senhor Jesus, renovar a Tua palavra, Senhor Jesus, e que o Senhor venha me usar, que não seja a minha carne, o meu eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar com toda a Tua igreja, Senhor. Abençoe esse momento, repreendendo desde já, Senhor Jesus, tudo aquilo que possa de alguma forma atrapalhar este culto, Senhor. Seja um pensamento, um cansaço, um sono, qualquer distração venha ser repreendida. Que nós estejamos aqui, ó Pai, de coração abertos, prontos, ó Pai, para ouvir a Tua voz e cumprir, Senhor Jesus, com a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Esse ano aconteceu a Copa Feminina, certo? Só que o ano passado havia acontecido a Copa Masculina. E a Copa aconteceu no Catar. E quando foi anunciado o lugar onde seria a Copa, muito foi discutido, né? Porque lá no Catar eles tinham algumas regras que eles não abrem mão de seguir. E algumas das regras, né, que eles têm, uma é que as pessoas ali, elas não podem demonstrar afeto, não podem demonstrar nenhum gesto de carinho, mesmo você sendo casado, mesmo você sendo namorado, ou mãe e filha, ou pai e filha, não pode. Quando você está em um lugar público, você não pode nem andar de mãos dadas, não pode. Outras regras que eles têm lá é que as mulheres, quando elas vão em lugares públicos, elas não podem mostrar o ombro e nem mostrar o joelho. Isso lá é proibido. E a pessoa que quebra essa regra, ela está sujeita a pagar uma multa que pode chegar até, convertendo, né, aqui para o nosso real, até R$ 8.500. De tão sério que para eles isso é. E lá no Catar tem lugares que eles consideram lugares sagrados. Então, quando a pessoa vai entrar, ela é obrigada a tirar o sapato. Ela não pode pisar ali com o sapato. E tem outras regras, né? Tem milhares de regras que eles têm. E quando foi declarado, né, que a Copa seria lá, as pessoas começaram a questionar como que iria funcionar. Porque essas regras que eles têm funcionam no resto do mundo? Não. Aqui no Brasil, as pessoas se abraçam, se beijam, se pegam no meio da rua. As mulheres, né, andam praticamente quase nuas. E assim, em outros países também. Só que nós estamos falando da Copa do Mundo, nós estamos falando de um evento mundial. Não iria ali só as pessoas que moravam no Catar. Iriam pessoas de todo o mundo. E tratando, né, do nosso propósito, que nós estamos de mudança de vida, quando eu fiquei pensando muito sobre isso, que quando foi anunciado que a Copa seria lá, não houve uma conversa entre eles de que eles iriam afrouxar as regras, que eles iriam abrir mão das regras deles. Não, quem fosse visitar o Catar, quem fosse ali participar da Copa, teria que se enquadrar no mundo deles. Então as mulheres, principalmente as brasileiras, as mulheres de jogadores, né, que estão acostumadas a andarem com roupas decotadas, a andarem com roupas que mostram a barriga, com roupas curtas, elas teriam que se adaptar àquele mundo. Eu sigo um jogador, né, e a mulher dele toda a Copa, ela faz camisas, né, customizadas com o nome dele, do jeito dela, e normalmente as camisas dela são sempre decotadas, mostrando o corpo. E no ano passado, ela teve que fazer um estilo diferente. Porque ou ela iria se adaptar para ver o marido dela jogar, ou ela simplesmente não iria. Simplesmente ela não poderia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque todo mundo que quis participar desse evento, os jogadores, a família, os familiares dos jogadores, se adaptaram a isso. E eu fico pensando que muitas vezes nós que estamos aqui, nós que nos declaramos cristãos, muitas vezes afrouxamos as regras da nossa vida para que as pessoas possam entrar na nossa vida. Quantas vezes você abre mão de quem você é,
da sua essência para não chatear o outro. As pessoas do Catar, eles não estavam nem aí. Poderia ser agora, né? O novo assunto do momento é que o Neymar foi morar na Arábia Saudita lá. E existem regras naquele lugar. E ele levou a namorada dele e ela teve que seguir regras. O assunto da semana foi que ela teve que mudar o guarda-roupa dela, que é completamente diferente do que se usa lá. Mas o Neymar é um jogador importante. Ele não é um jogador famoso. Eles não pagaram milhões. Estão pagando milhões para ter lá? Sim. Mas para que a família dele viva naquele país, eles vão ter que se adaptar. A Arábia, o Catar, não falaram assim, para ter a Copa aqui, para ter o Neymar aqui, vamos mudar algumas situações, vamos mudar algumas regras. Não. Se ele quiser vir, se eles quiserem que a Copa aconteça aqui, eles que se enquadrem no nosso jeito. E é isso que a gente precisa entender. Quantas vezes o cristão que sabe, por exemplo, que a bebida é algo errado, mas eu vou fazer uma festa, vou fazer meu aniversário, vou fazer um casamento, e a minha família bebe. Eu não bebo, mas por respeito à minha família, eu vou comprar uma caixa de cerveja, eu vou deixar lá, eu não vou beber. Mas a minha família bebe, eu vou respeitar eles. A casa não é sua? A festa não é sua? Então quem quiser que se enquadre. O problema é que nós vivemos num mundo onde o cristão ele está pronto a se adaptar ao mundo para ser aceito, para não ser rejeitado. O ser humano ele não sabe lidar com rejeição. O ser humano não está pronto para isso. O ser humano vive em constante que o outro me aprove, que a minha família me aprove, que meu amigo me aprove. A todo tempo as pessoas querem ser aceitas. E aí quando você vive nessa condição de ser aceito por todo mundo, você não tem o seu próprio princípio. Você não tem o seu próprio valor. Porque o que importa é a opinião do outro. Se você anda com um grupo que é flamenguista, você vira flamenguista porque eles são flamenguistas, eu preciso ser flamenguista, eu preciso ser aceito. Se eu ando com uma galera agora que bebe, para eu ser aceito, eu vou beber. E aí você acaba perdendo os seus valores, os seus princípios, se corrompendo. E na Bíblia, lá em 2 João 2,10, diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Olha como é sério. A Bíblia fala que se alguém vem ter com você, que não segue a mesma doutrina, que não segue a mesma fé, você não deve nem receber na sua casa. Você não deve nem cumprimentar essa pessoa. Olha como é sério isso. Mas aí, nos finais dos tempos, o que a gente mais vê são pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se dizem seguir a palavra de Deus, se adaptando para viver com o mundo, para ser aprovado pelos outros. Mas entenda, meu amado, enquanto você busca a aprovação do mundo, você está sendo desaprovado por Deus. Porque enquanto você se enquadra no padrão que o mundo quer, você está cada dia mais longe do padrão de Deus. Porque a Bíblia fala que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então para pensar, qual é a sua prioridade? O que é mais importante para você? Uma vez eu estava conversando com uma membro da igreja e ela falou, eu tenho muitas irmãs, mas tem uma irmã minha que eu não convivo muito com ela, porque eu convidei ela para ir na minha casa, e aí para jantar, e ela falou assim, eu vou levar minha cervejinha. Aí eu falei, não, na minha casa não, na minha geladeira não entra cerveja. Aí ela falou, então eu não vou. Aí ela falou, então você não vai. Porque se para você ir na minha casa significa que você tem que levar a sua cerveja, eu aceito você, mas a sua cerveja, não. Você entende que o outro, ele não está pronto, ele não está disposto a abrir mão do que para ele é importante, porque para ele estar numa reunião em família, ele precisa estar bebendo, mas aí a pessoa que é dona da casa, que não bebe, que é cristã, que segue a palavra, ela precisa ceder? Está errado isso. Porque se para eu ir para o Catar, eu tenho que me adaptar
porque você está lá? Não. Mas você deixa de se manter na palavra, você deixa de seguir os seus princípios para querer agradar o outro. Então, que nós venhamos meditar e refletir sobre isso. Lá em Salmos 1, a Bíblia é bem clara quando ela diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por que a Bíblia fala isso? Porque quanto mais você andar com pessoas que são opostas à sua fé, logo você vai ser essa pessoa. Por que no Catar, eles, mesmo com o evento da Copa, que era um evento mundial, que era um evento ali muito importante, eles não afrouxaram as regras? Porque eles iriam ensinar para a população que andar mostrando os ombros, que fazer, se acariciar em público, que agir daquela forma era normal. Então, para não passar essa mensagem para a população, eles nem abriram, mesmo sendo uma exceção a Copa ali. O problema é que nós, como crentes, muitas vezes abrimos exceções na nossa vida. Pensamos, mas isso não tem nada demais, é só uma conversa, mas ele é meu amigo, mas é só uma festa. E nessa, meu amado, você não percebe que você aos poucos vai se corrompendo. Quantas igrejas no passado eram igrejas que pregavam a verdade, eram igrejas que tinham ali a Bíblia como a sua base, mas aí o tempo foi passando, e aí para se adaptar, para manter a igreja cheia, eles foram se corrompendo. Meu amado, nenhuma pessoa que está firme na igreja, que está aqui, ela não se corrompe do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. A pessoa não está aqui e acorda e fala assim, não quero mais ser da igreja, eu vou sair. Não. É um assunto, é uma conversa, é uma opinião que vai mudando, é um pecado que vai entrando. E aí quando a pessoa vê, ela nem sabe mais aonde começou a queda dela. Ela nem sabe mais qual foi a brecha que ela deu para ela cair. Então que nós venhamos meditar e refletir. E no versículo 2, ele fala assim, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu li esse versículo, eu penso que Deus ele quer nos convidar à reflexão. Se você está aqui na igreja, quais são os seus pensamentos? Quais são os seus assuntos? Porque ele fala aqui, bem-aventurado é o homem que ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Aí se você parar para pensar a sua mente, você só pensa no pecado, você só pensa nas coisas que são do mundo. Você está aqui ouvindo a palavra e talvez a sua mente esteja lá fora. Os seus pensamentos estão lá fora. Será que você realmente é um homem ou uma mulher de Deus? Ou será que você, apesar de estar aqui fisicamente, o seu coração já se corrompeu? Os seus assuntos não são assuntos que agradam ao Senhor. Você vive na rodinha, na conversinha, nos assuntos que você sabe que não deveriam fazer parte da sua realidade. Mas mesmo assim você insiste em participar. Você insiste em se envolver. Eu trouxe um vídeo e eu quero mostrar para vocês. O que você acha bonito dela? O vestido, o cabelo, a cor dos olhos, o sapato, o rosto. Faz o carinho dela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tá? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem não bate mulher corre. Eu achei isso feio. Não sei por que mulher não presta. Não, eu não quero que preste. Porque eu não
final diz assim: no mundo das crianças, o homem não bate em mulher. Esse vídeo foi uma experiência que eles fizeram e é uma experiência simples. E nós, né, ensinamos para as crianças que não se deve bater nem homem, nem mulher. Mas o mundo também ensina isso. Eu acredito que todo pai, quando recebe a ligação de que o filho bateu na coleguinha na escola, a primeira coisa quando a criança chega em casa é brigar com a criança, ensinando ela que não pode bater. E é muito legal isso. Pena que muitos pais, muitos homens no mundo não vivem essa realidade. Eles ensinam para os filhos que não se deve bater em mulher, mas o filho vê o próprio pai batendo na mãe. Eu estava esses dias na perua e a gente estava conversando com as crianças. Não sei como chegou nesse assunto. A gente estava falando sobre ter filho, casar. E aí uma das crianças olha para mim e fala assim: tia, eu não quero casar. Aí eu falei: por que não? Ela falou assim: pra quê? Pro meu marido me bater? E aquilo foi um soco no meu estômago, que eu fiquei assim: gente, olha a ideia que as nossas crianças, e eu não falo só nossas crianças da igreja, eu falo nossas crianças no mundo, têm, que é melhor não casar, porque se você casar, o seu marido vai te bater. Tipo, olha isso. Quando que isso se tornou normal? Quando que isso virou a realidade? Uma realidade que é aceita. Porque as pessoas sabem que acontece. Acontece com frequência. E não é só nas casas de comunidade, não. Em muitas casas. Em muitos lugares. Só que hoje no mundo, isso é um padrão. Isso é aceito. É normal a criança ver o pai batendo na mãe. E o mesmo pai, se ele hipócrita de falar pro filho assim, ó: você não pode bater. Você não, mas eu posso. Você não pode bater na sua irmã, mas eu posso espancar sua mãe. Quando? E trazendo isso para a fé, quantas vezes nós falamos com a nossa boca, nós falamos para nossas crianças que você não pode pecar, você não pode beber, você não pode sair da igreja, você não pode estar aqui na igreja sendo uma pessoa e lá fora sendo outra. Você não pode vir para a igreja e louvar e adorar o Senhor e lá fora estar lá dançando funk. E lá fora está fazendo parte do grupinho. Nós não podemos tornar isso a nossa realidade. A realidade é que ensinamos com a boca uma coisa, mas as nossas atitudes são outras. As crianças precisam ver que aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Que aquilo que nós ensinamos para elas é aquilo que nós também praticamos. Porque falar é fácil. Ensinar com palavras é fácil. Mas são as nossas atitudes. Talvez o pai dessa criança, a mãe dessa criança, fale para ela que ela deva casar. Fale para ela que ela não deve apanhar do marido dela. Mas aí quando ela chega em casa, é isso que ela vê. Essa é a realidade dela. E os pais não entendem que, inconsciente, eles embutem na cabeça daquela criança que esse é o padrão que ela deve aceitar. Entenda, meu amado, que as suas ações, o modo como você se comporta, você está dizendo para o seu filho que isso é aceitável. O modo como você se comporta, o modo como você age, é o que ele deve fazer. Ah, mas eu não quero que meu filho seja como eu sou. Eu não quero que meu filho siga os caminhos que eu segui. Então, meu amado, sinto muito te dizer que é o caminho que ele vai seguir. Se você não quer que ele siga esse caminho, então mude hoje. Porque quando ele crescer, as suas palavras não vão valer de nada. Ele só vai ser um adulto que vai falar assim: nossa, meu pai falava tanto que eu não podia beber, mas ele vivia no bar. Meu pai falava tanto que não era para usar droga, mas vivia drogado. Então, de que valeu as suas palavras? Apenas para te envergonhar. Apenas para mostrar para o seu filho que você falava uma coisa, mas vivia outra. E aí você fala assim: ah, Brena, mas eu não tenho filhos. Mas você
você está aqui. E existem crianças que olham para você e seguem o seu exemplo. Olham para você e te admiram. Querem ser como você. Agora, olha para a sua vida. Para a sua vida agora, para a sua vida hoje. Você quer que o seu filho se torne a pessoa que você é hoje? Você quer que as crianças da igreja se tornem a pessoa que você é hoje? O jeito que você está, o jeito que você vive, os seus pensamentos, as suas ações? Porque se a resposta for não, é tempo de mudar. É tempo de se analisar. De pensar assim, o que eu aprendi, o que eu vivia quando eu estava aqui no início da fé? Quando eu cheguei na igreja? Quais eram as minhas prioridades? O meu primeiro amor? O problema é que muitos têm vivido aquele versículo que diz que no final dos tempos, por conta da iniquidade de muitos, o amor de quase todos se esfriará. E nós não podemos aceitar que esse versículo faça parte da nossa realidade. Você não pode permitir estar aqui dentro da igreja com o seu amor frio, com o seu amor corrompido. Porque se você está aqui hoje, meu amado, é para que a presença de Deus possa arder no seu coração. É para que você possa levar a essência, a base, mostrar para as crianças que não importa. Não importa a realidade que elas vivem lá fora. Não importa o que elas vivam dentro da casa dela. Elas podem viver de um jeito diferente. Elas podem levar uma vida completamente diferente daquilo que ensinam para ela. E foi o que eu falei para essa criança. De que não, que isso não é a única saída. Existe outra solução. Existe outro caminho. Mas como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como eles vão aprender se não tem quem ensine? Para que essas crianças cresçam e vejam que não é a realidade, não é a única opção ser um traficante na favela. Ser trabalhador, ser fiel a Deus, pode te dar um futuro diferente. Mas como? Como que eles vão sair desse padrão que já é imposto? As nossas crianças, a partir do momento que elas nascem dentro da comunidade, elas já aprendem que a realidade, a vida é droga, é curtição, é aceitar que o seu marido te agrida, é aceitar ser traída, é passar fome, é viver uma vida de miséria. Mas nós somos, sabe, a esperança das nossas crianças. Eu acredito que Deus abriu essa igreja para isso. Mas a igreja não é a parede, somos nós. Nós precisamos nos colocar à disposição. Mas para isso o nosso coração, a nossa vida precisa ser exemplo. A nossa vida precisa ser diferente do pai das nossas crianças. Ela não pode achar que a mãe dela é daquele jeito porque não tem Deus, mas a tia da igreja que também tem e que leva uma vida igual a da minha mãe. Não. Ela precisa ver a diferença. Ela precisa olhar e falar assim, tem outro caminho. Eu posso ser diferente. Então que nós venhamos refletir, meditar sobre isso. Quem nós queremos ser? Qual a essência dentro do nosso coração nós queremos levar, cultivar? Porque tudo isso é cultivado. Você acha que no Catar eles não tiveram N possibilidades de mudar o estilo de vida deles? Tiveram. Mas a prioridade deles era manter aquilo que eles tinham como base. E nós precisamos ter isso na nossa vida, que manter a palavra de Deus, manter Cristo em nós, precisa ser a nossa prioridade. Precisa ser aquilo que nós vamos levar para a vida. Não importa o que aconteça do lado de fora, não vai mudar quem eu sou. Não vai mudar a minha essência, os meus princípios. O problema é que hoje em dia no mundo, as pessoas não sabem mais o que é princípio. As pessoas não sabem mais o
Então é isso que eu vou carregar, é isso que eu vou manter. Eu não vou permitir que as coisas do mundo me corrompam. Eu não vou permitir com que a ganância, com que a ânsia de querer ser aceito, de ser aprovado. Porque enquanto você busca as aprovações terrenas, meu amado, você perde o que é eterno. Você perde a aprovação do Pai. E de que vale? De que vale ser o amigão de todo mundo? Ser aceito por todo mundo? Se quando Deus olha para você, Ele te rejeita. Se quando Deus olha para você, as suas atitudes fazem com que Ele chore. Mas você está fazendo todo mundo sorrir. Talvez é isso que realmente importa. Fazer com que todo mundo ache graça da sua vida, enquanto Deus olha para você e Ele chora. E aí você fala assim, tá, mas como viver nesse mundo e não me corromper? Porque quando nós estamos aqui na igreja é fácil. É fácil estar aqui e sentir a presença de Deus. É fácil estar aqui e sentir vontade de fazer a obra. Mas é lá fora, no nosso dia a dia, quando nós estamos longe uns dos outros, que o bicho pega. E que a gente tem que provar que é isso que nós queremos de verdade. Lá em Salmos 119, no versículo 9, diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando e seguindo a tua palavra. Aqui ele faz a pergunta e aqui ele já dá a resposta. Que o modo como nós vamos seguir pelo nosso caminho puro é seguindo e obedecendo a palavra de Deus. Nós louvamos isso antes da palavra. Nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra Ele. Meu amado, se você está se sentindo tentado, se apegue à palavra de Deus. Porque aqui, é lendo, é ter intimidade com Deus, que você vai conseguir não pecar, que você vai conseguir resistir ao pecado. Jesus, em todo momento em que Ele se sentiu tentado, em todo momento em que Ele se sentiu ali fraco, era buscando intimidade com Deus, que Ele se fortalecia. E por isso que, mesmo em humano, Ele não pecou. Jesus ele não pecou porque Ele era diferente, Ele não pecou porque Ele era especial. Ele não pecou porque, mesmo aqui no mundo, Ele mantinha a intimidade dele com o Pai intacta. Ele mantinha a intimidade com Deus, era a prioridade dele. E olha que Jesus era a pessoa mais importante, mais ocupada que existia. Toda hora Ele tinha alguma coisa para resolver. Toda hora Ele tinha alguém para curar, alguém para orientar. Mas Ele não deixava com que a intimidade dele com o Pai fosse quebrada. Todo momento ali Ele se mandava os discípulos irem na frente, para Ele ter um momento com o Pai, chamava os discípulos para orarem com Ele. Talvez o que você não está conseguindo resistir ao diabo, ou resistir às tentações, é porque te falta intimidade com Deus. Falta você entrar no seu quarto e falar com Ele, ouvir a voz dEle. Mas você tem tanto tempo para falar com todo mundo, você tem tantos compromissos, que te falta tempo para buscar o mais importante, para ouvir a voz de quem mais importa. Porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa orientação, e é dele que vem a ajuda para não se corromper. Porque hoje em dia as coisas estão cada vez mais fortes. A cada dia nós temos mais opções de como se corromper. E se a gente não se fortalecer, se a gente não guardar a palavra de Deus no nosso coração, meu amado, logo a gente cai, logo a gente se corrompe. Então que nós venhamos meditar na palavra de Deus e que nós possamos, sabe, através desse propósito, entender que o fim já chegou. Os sinais estão aí. E nós não podemos fazer parte da galera que vai ficar. Da galera que, se Jesus voltar, vai encontrar com a casa desarrumada. Então, meu amado,
Se conserte com Deus, arrume a sua casa, conserte o que você precisa consertar, para que você possa estar onde Deus espera que você esteja, que é no centro da vontade dele. Amém?